Hoje nós vamos falar sobre nosso último módulo, que foi o módulo que nós falamos sobre redenção. A ideia do painel é exatamente essa, né? Nós interagirmos e aprofundarmos algumas questões, dúvidas que os irmãos eventualmente tenham. Então, eu já convido vocês a se assentarem para a gente poder iniciar. Eu quero começar orando, pedindo a Jesus que nos ajude. Nosso tempo é curto, né? Vamos lá, Senhor, nós te damos graça por mais um dia podermos estar reunidos em Seu nome. Muito obrigado porque nós temos você, nós temos o Seu Espírito e nós temos a Sua Palavra, Senhor. Muito obrigado porque isso é um grande privilégio, é uma grande honra. Nesse momento eu peço que você abra o nosso entendimento, que nós possamos compreender aquilo que você quer comunicar através da Sua Palavra para nós, Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Obrigado. Então, pessoal, como vocês sabem, nós estamos estudando sobre a cosmovisão cristã evangélica. E da mesma forma que nós iniciamos o último painel, eu acho que é importante nós iniciarmos esse também, falando a respeito do quão importante é essa perspectiva a respeito da cosmovisão cristã evangélica. Como vocês estão cansados de ouvir a gente falar, todo mundo, mesmo que não saiba, tem uma cosmovisão. Todas as pessoas, né? E aí isso vem com a sua formação educacional, sua formação cultural, seu contexto familiar. Tudo isso influencia a sua cosmovisão, que, grosso modo, seria a forma como você lê e interpreta todas as coisas. A forma como você lê e interpreta tudo que acontece no mundo à sua volta, né? Todas as interações, as questões de justiça, de injustiça. A forma como você lê e interpreta essas coisas, isso perpassa pela sua cosmovisão. E é muito importante nós termos uma cosmovisão cristã evangélica. Por quê? Porque nós somos cristãos evangélicos, né? Então é muito importante nós termos consciência disso. E uma coisa que eu estava pensando essa semana é que uma cosmovisão cristã evangélica, uma cosmovisão cristã, ela não vem meio que naturalmente pra gente, sabe? Do tipo, eu me tornei cristão, então automaticamente eu passo a enxergar todas as coisas como cristão, né? Naturalmente. Não, mas ela acontece em um processo intencional de você deixar com que o Espírito comunique ao seu coração, à sua mente, as verdades de Deus através da palavra. A partir disso é que você passa a ter uma cosmovisão cristã evangélica. Então existe um movimento intencional que nós, enquanto cristãos, precisamos fazer para que consigamos aplicar de fato uma cosmovisão cristã evangélica para tudo aquilo que a gente lê e interpreta a respeito dos nossos contextos, a respeito da nossa vida, a respeito do mundo em que a gente vê. E aí eu estava lembrando de um texto muito legal que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que é o autor, né, que muito provavelmente é Paulo falando, e aí o texto não fala especificamente de cosmovisão, mas é a partir de uma cosmovisão, né? Paulo está dando esse direcionamento a partir de uma cosmovisão, quando ele fala que a ninguém mais nós consideramos da ótica humana. Então o que ele está falando ali? Ele está falando que a visão de um cristão, olhando para uma outra pessoa, a partir de Cristo e da obra de Cristo, não é mais uma visão comum. Eu não considero mais as pessoas do ponto de vista humano, mas agora eu tenho uma ótica cristã. E o que é isso? Isso é uma cosmovisão cristã. Então, o fato de eu olhar para as pessoas pura e simplesmente como qualquer outro ser humano olha, isso evidencia que existe algo errado e eu preciso intencionalmente deixar que esse processo aconteça no meu coração. Esse processo de receber Cristo, receber a sua palavra, deixar o Espírito agir, para que a partir disso eu passe a considerar as pessoas a partir da ótica de Cristo, a partir da ótica da obra de Cristo. Então eu não olho mais, por exemplo, né? Vamos começar com polêmica, brincadeira, polêmica não. Então eu não olho mais para um bandido. Pode entrar, tá, irmã? Se quiser, fica à vontade, tá? Pode entrar, isso. Bom dia. Eu não olho mais para um bandido, para um ladrão, como todas as outras pessoas olham. Isso é básico, tá, irmão? Eu não olho mais.
A minha perspectiva é, ali existe um pecador que cometeu um crime e tem que pagar por esse crime, segundo a lei brasileira? Sim, mas ele pode ser redimido assim como eu fui. Ele é criação de Deus e ele pode ser transformado, ele pode ser redimido e ele pode se tornar alguém que vai ser usado poderosamente por Deus para impactar muitas outras pessoas. Isso significa que eu não olho, eu não considero mais os meus contextos, as coisas que estão à minha volta, as coisas que acontecem à minha volta, com a ótica de todas as outras pessoas. Sabe quando pega um ladrão e todo mundo quer apedrejar ele? Então, se você sente esse desejo ardente ali no seu coração, o seu coração precisa ser transformado por Jesus. E eu não estou dizendo com isso, irmão, que nós tenhamos que defender injustiças. Não. Se cometeu uma injustiça, um crime, essa pessoa precisa pagar pelo crime. Ela precisa ir lá, cumprir uma pena, ser julgada, receber uma sentença, pagar pelo seu crime. Mas também significa que eu olho para ele com um olhar diferente. É um ser humano criado por Deus, que está em um contexto de pecado, tem o seu coração alcançado pela morte que o pecado causa, mas ele pode ser resgatado pelo Senhor. Ele pode ser transformado pelo Senhor. E esse é só um exemplo. É só um exemplo. Nós, a partir de uma cosmovisão cristã evangélica, consideramos de maneira diferente todas as coisas à nossa volta. E aí, uma métrica muito boa de você fazer é de você pegar uma pessoa que não tem Jesus e você pegar você e você se comparar. Né? Como é que essa pessoa olha para quem comete um crime, para um ladrão? Será que eu estou olhando da mesma perspectiva que ela? Como é que essa pessoa olha, por exemplo, as causas ambientais? A natureza criada por Deus? Será que a minha perspectiva está sendo a mesma que a dela? Porque se você olhar e existir uma igualdade, bom, eu acho que existe um problema. Existe um problema e a gente tem que ter atenção, tem que dar atenção a esse problema. E nós estamos falando de uma cosmovisão cristã evangélica a partir daquilo que nós chamamos de metanarrativa bíblica, que é criação, queda, redenção e consumação. O rapaz procurou uma placa, tu viu? A gente vai ter uma placa daqui a pouco. Todos intercedem por isso, tá, gente? Gente, passou uma um rapaz ali agora. Do lado de ele fora. Olhou pra cima assim, ó, procurando uma placa para saber o que vai que era. Vai dar tudo certo. Atrai as pessoas a placa também. Sinais, sim. Né? Mas então, vamos lá. A gente está falando a partir de uma metanarrativa bíblica. Criação, queda, redenção e consumação. Nós fechamos agora o módulo de redenção e esse painel é para nós falarmos exatamente a respeito disso. Então, cosmovisão não é exclusivamente de crente, né? Não, certamente Todas as pessoas podem ter uma cosmovisão. Todas as pessoas, de fato, possuem uma cosmovisão. A ótica mesmo que elas não saibam o que é isso, nem deem o nome de cosmovisão, né? Nem chamem isso de cosmovisão. Todas as pessoas possuem isso. Sim. Porque quando a gente fala de cosmovisão cristã, parece meio óbvio, né? Tipo assim, não, se eu sou cristão, eu tenho que olhar de forma diferente, né? Mas às vezes a gente acaba se embaraçando com um monte de coisa do mundo, como as pessoas pensam, como age com tudo, com empresa, com escola, com a vida comum, com a família, com tudo, que parece que não é tão distante assim, né? Mas na verdade, quando a gente começa a pensar baseado nas escrituras, e aí está o ponto, né? Quando a gente não conhece o plano da redenção, não conhece o que o Senhor fez, não conhece que o Senhor morreu por pecadores, não conhece a história que o Senhor, lá no último momento, lá para um ladrão, falou que ele iria entrar lá no reino. Então, quando a gente não conhece toda essa narrativa, a nossa cosmovisão acaba sendo influenciada por outra cosmovisão, né? Então, querendo ou não, todos nós temos uma, mesmo que não entenda o conceito, né? Esse é o ponto, assim. Todos nós vivemos a partir de influências de alguém ou de alguma coisa. Ninguém é autônomo nesse sentido, né? Isso, e é até o nosso senso de justiça, né? Então, por exemplo, para muitas pessoas, olhar para esse cenário que você citou, do ladrão crucificado ao lado de Jesus, isso está errado. Como assim? Como é que pode Jesus fazer uma coisa dessa? Uma pessoa que está ali do lado dele. A gente tem uma professora aqui do nosso lado que possivelmente lida com um monte de cosmovisão cristã e cosmovisão diferente dentro da escola, né? Isso aí ela pode dar testemunho em relação a isso, né?
O quanto de adolescente lá tem uma cosmovisão diferente das coisas, né? Da polícia, da política, da escola, da família, né? Que tem a ver com vivência também, dependendo, né? Enfim. Dentro desse aspecto, irmãos, tem algum irmão que tem alguma pergunta, algum ponto sobre cosmovisão aqui em nosso meio? Não? Tá tudo Assim, todo mundo aqui tem clareza sobre o que é cosmovisão, né? Todo mundo consegue compreender bem o que é isso? Ou alguém tem alguma dúvida? Esse seria o momento aí da gente se esforçar para esclarecer, caso exista alguma dúvida sobre o que é, né, cosmovisão. Então, ninguém tem. Olhando assim para o Brasil evangélico, né? Pensando na cosmovisão, uma visão. Até esqueci o que eu ia falar. Vamos lá. Pensando no Brasil evangélico e nessa relação de cosmovisão, olhando, né, para o cristianismo no Brasil, a gente não enxerga uma cosmovisão apenas, né? Porque isso vai depender da visão de evangelho que as igrejas pregam, né? E com base nisso, a gente consegue entender que essa deficiência, ou parte dessa deficiência, vem com falta de um evangelho completo, né? Falta de uma compreensão do todo, né? Do plano da redenção, de tudo que Deus criou, né? Está fazendo e vai fazer. Isso aponta para muitos cenários que a gente vive hoje, como o número dos desigrejados e tudo mais. Cara, que remédio a gente tem de maneira prática, né, para a gente pensar a igreja daqui uma década e não ter, cara, os números que acho que foi o IBGE apresentou, que estão cada vez mais complexos, né, para a igreja. Como a gente pode trabalhar como igreja a fim de evitar esse crescimento, essa disruptura, né, que tem acontecendo? Bom, eu vi uma frase que eu achei interessante uma vez na rede social, de um dos irmãos da igreja, inclusive, que a melhor forma de você demonstrar que um prédio está torto é construir um reto do lado. Então, eu acho que às vezes a gente despende muitos esforços para denunciar aquilo que está errado, e isso é necessário em muitos momentos, né? Jesus denunciou os fariseus e todas as suas más práticas, mas eu acho que a gente precisa pregar o evangelho verdadeiro. Isso é mais eficaz do que somente ir tentando tapar os buracos deixados por uma má formação teológica na vida das pessoas. Então, quando a gente prega o evangelho verdadeiro, no dia a dia, nas nossas igrejas pequenas, porque a gente não pode esperar que isso seja feito em igrejas com milhares de membros, que tem toda uma estrutura organizacional que se nutre da exploração dos fiéis. Eu não vou esperar isso do apóstolo fulano de tal, nem do bispo fulano de tal. Não que Deus não seja poderoso para fazer, mas eu não espero isso deles, eu não espero isso de quem vem lá de cima. Eu acho que o nosso movimento precisa ser um movimento de base mesmo, das nossas igrejas de bairro, que estejam cheias de pessoas que conheçam de fato sobre a cosmovisão cristã e que se tornem, né, a gente tem falado muito na Igreja Caseira sobre trabalho e tal, que nos seus trabalhos espelhem o evangelho, sabe? E em relação ao que você falou do IBGE, né, a gente vê que existe um número muito expressivo de evangélicos no Brasil, mas dizem que a tendência é uma desaceleração do crescimento, então ainda está crescendo, mas não num ritmo tão veloz quanto antes. E tem aumentado também muito o número de pessoas sem religião, ateus, agnósticos, pessoas que não professam nenhuma religião. Então, isso também é um indicativo importante para a gente pensar a igreja daqui a uma década. Pensar nessas pessoas que estão cada vez menos religiosas, embora não menos espirituais. Porque hoje se fala muito numa espiritualidade que não está vinculada a nenhuma religião em específico. E em relação à cosmovisão, né, a gente está batendo bastante nessa tecla e explicando esse conceito. Eu acho que hoje, independente de quais sejam as ideologias políticas no meio evangélico, que isso tem sido um problemaço, né?
a gente tem por trás aquilo que o Guilherme de Carvalho chama de cosmovisão do self, que é uma coisa que a gente tem estudado também com os jovens. O que é a cosmovisão do self? Uma cosmovisão, é uma visão de mundo que coloca o ser humano no centro de todas as coisas. E o objetivo máximo da humanidade hoje parece ser a felicidade individual. Então, ser feliz é o que importa e você vai fazer isso custe o que custar. Mesmo que você precise deixar os seus filhos sendo criados pela mídia, o seu casamento acabe, você faz outro e mais outro e mais outro, e você está numa profissão, mas você só pensa no dinheiro e naquilo que o trabalho pode proporcionar para você. Então, todas as coisas, todas as áreas da vida são colocadas a serviço do self, a serviço do indivíduo. E qual é o grande problema disso? É que o meu ideal de felicidade frequentemente vai colidir com o do Daniel, vai colidir com o do Mateus ou de outras pessoas. Se nós estivermos obcecados por felicidade individual, a gente vai se ferir o tempo todo. E a gente está fazendo isso. A gente está se ferindo. E aí, quando essa cosmovisão do self entra dentro da igreja, você passa a ter um evangelho que também é direcionado para a felicidade individual. Então, você tem, por um lado, pessoas que mais do espectro da esquerda, né, que acham que vão implantar o reino de Deus na Terra por meio da política, por meio do Estado. Por outro lado, você tem uma onda conservadora muito forte, você tem teologia coach, mas no final das contas, o que todo mundo está querendo é ser feliz. Mas não ser feliz de acordo com o evangelho, não ser feliz de acordo com o que a palavra nos aponta, né? Com as bem-aventuranças apontadas lá no Sermão da Montanha, mas com um ideal completamente, como que eu posso dizer, líquido, né? Que é um outro conceito que a gente usa também de modernidade líquida. Então as pessoas estão obcecadas por serem felizes, não estão olhando para a palavra para saber o que é ser feliz, estão olhando para o mundo, estão olhando para o que a mídia aponta, estão pensando de acordo com a cosmovisão do self. Então a gente quebrar isso dentro da igreja é o que eu falei, eu acho que é um movimento de base, eu acho que é um movimento de todo domingo a gente vir para a escola dominical, sabe, toda semana a gente procurar ser igreja na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. É só assim que dá, né? E aí a gente precisa lembrar que uma medida lá de fermento leveda toda a massa. Isso não é função nossa, mas o Senhor vai fazer o reino avançar conforme a vontade dEle. E aí, seguindo essa lógica da Camila, né? Eu acho que em algum momento se perdeu o quão simples que é o viver o evangelho na prática. Então, contemporaneamente, nós temos influências externas, né? Externas que eu digo, externas à igreja de Jesus, que acabam influenciando internamente, por exemplo, com o desejo de ser grande, né? Não sei se já repararam isso, mas a sensação que eu tenho, que eu fico na maioria das vezes, é que se um cristão, ele não chega aqui na frente, né, e pega o microfone para falar alguma coisa, ele meio que se sente um cristão incompleto, né? É como se ele não estivesse fazendo aquilo que um cristão precisa fazer, porque ele não está tendo a sua oportunidade, ele não está indo ali na frente. Então, tudo isso tem a ver com um desejo de ser relevante, né, de ser grande, que na verdade distorce o que é a realidade do evangelho. E aí, quando a gente vai olhar historicamente, né, e aí a gente percebe que quem foram os maiores responsáveis pela disseminação do evangelho de Jesus? Nós temos na Bíblia a narrativa dos apóstolos, né? Mas, cara, foram pessoas comuns, mercadores que passavam por Jerusalém, pela região ali influenciada pelos apóstolos, que recebiam deles o evangelho e que seguiam seu caminho para outros lugares. E a partir disso ensinavam outras pessoas a serem discípulos de Jesus também. Então, a gente perdeu esse aspecto hoje, né? Hoje, a impressão que a gente tem é que existe um desejo de, eu tenho que multiplicar, obviamente que esse não é o nosso contexto, né? Eu tenho que multiplicar a minha célula, então eu tenho que fazer o número de pessoas crescer ao máximo, e aí o que você tem ali não é um discipulado verdadeiro, né? É uma coisa muito superficial, muito rasa. Meio que bater meta para Jesus, né? Exato, tipo assim, exato. 50, qual a minha recompensa? Sim, 100, qual quando é a minha na recompensa? verdade você receber na sua casa ali semanalmente, ou de 15 em 15 dias, uma família, e você, com todo o amor, com toda a humildade, com toda a dedicação, ensinar essa família a serem discípulos de Jesus, isso causa um impacto muito grande. Só que isso é muito simples.
Então a gente não consegue enxergar uma relevância nisso. Mas o evangelho, ele avançou dessa forma, gente. Sabe? Eram pessoas que se tornavam discípulos de Jesus, ensinavam outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, e isso ia passando, né, assim, progressivamente. Né? Hoje em dia, a gente parece que só é relevante se a gente fizer um evento e, sei lá, 3 mil pessoas, aí a gente coloca lá, né? Hoje 3 mil pessoas se decidiram por Jesus, mas dessas 3 mil pessoas, quantas delas vão ser ensinadas a serem discípulos de Jesus de fato? Vão ser discipuladas, e aí vão fazer com que o evangelho avance, né? O evangelho, ele continue progressivamente avançando e, consequentemente, a cosmovisão cristã evangélica. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com nós entendermos o nosso papel enquanto discípulos de Jesus, que é fazermos outros discípulos para Jesus, e nós, humildemente, cumprirmos isso fielmente. Se você fielmente cumprir esse seu papel de você receber alguém que vem até você, e você ensinar para ela os mandamentos do Senhor. Olha, é isso aqui que um discípulo de Jesus faz. Olha como Jesus olhou para essa mulher, que as pessoas a tinham como uma prostituta. Você está vendo? Então, esse tipo de visão é o tipo de visão que você precisa ter sobre as pessoas. Olha como Jesus, que é o nosso mestre, o nosso grande mestre, o nosso maior exemplo do que é ser um cristão, olha para a vida, olha para o todo, olha para o trabalho, olha para as questões sociais, olha como que ele lida com os mandamentos de Deus, o Pai dele. É dessa forma aqui que a gente precisa viver. Né? Então a gente despreza esse aspecto porque é muito simples. Né? Pô, eu receber uma pessoa lá em casa e ensinar essa pessoa a ser discípulo de Jesus, eu prefiro montar um evento, tirar uma foto e falar que 100 pessoas escolheram Jesus aquele dia. Mas eu acredito que, pensando a longo prazo, imagina só, irmãos, se cada uma das pessoas que estão aqui, né, cada uma das pessoas que estão aqui, né, a partir desse momento terem essa preocupação de, humildemente, com todo amor, eu vou receber uma pessoa, 3 pessoas, 2 pessoas, sei lá, na minha casa, e eu vou ensinar essas pessoas a serem discípulos de Jesus. O impacto que isso não vai causar na nossa realidade daqui a 10, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, assim, a gente não vai conseguir mensurar. Porque você alcançou 2, aquelas 2 alcançam 6. Sabe? E assim vai progressivamente. Então, Mateus, a resposta que o Juan está falando tem a ver com 2 coisas, né? O que a Camila falou, que é ser um cristão realmente, assim, não precisa do pastor ser esse padrão e você se espelha nele, de certa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, também pensar que nós temos responsabilidade de discipular outros, né? Porque se estabeleceu na igreja hoje que quem tem essa função responsável, mor, é o líder, né? É o pastor. Então, se o pastor não discipula, se o pastor não prega, é a função do pastor? Também. Mas nas escrituras, o id são para todos os discípulos, né? E a gente travou no id, né? Você prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus, glória a Deus. Só que tem, depois dessas palavras, o ensine o que eu ensinei. Ensine a guardar o que eu ensinei. E a pergunta, assim, que a gente precisa refletir individualmente mesmo, assim, quantas pessoas eu ganhei para Jesus e ensinei os ensinamentos de Jesus? Esse é o ponto. Porque às vezes a gente lança na liderança, né, na estrutura da igreja como um todo, na equipe, essa responsabilidade. E não vemos como responsáveis, como na missão de Jesus, assim, sabe? Então, assim, todos nós temos responsabilidade sobre essa missão. O id, eu ensinar o que Jesus falou para ensinar, é para todo mundo. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador são responsáveis em discipular outros também, né? Então, Jesus fez isso, né? Quando ele, o que chama aquela, os 20 ou 120, que ele manda. Ele manda o número de pessoas. Eu não vou lembrar o número, mas ele manda o número de pessoas, né? Para ir nas casas, bater em porta a porta, para discipular, para pregar o evangelho, para ensinar. Isso é a forma de Jesus fazer, né? Então, sempre a pergunta reflexiva é o seguinte: o que o evangelho me afetou? O que afetou na minha visão de mundo? Como eu entendo a redenção de Jesus? E o que isso me move? Entende?
Não pode ser somente uma visão limitada de ter uma igreja, por exemplo, a Zelo, cheia. A gente quer isso, óbvio que quer. Mas o reino não se limita a isso. É muito mais que isso. Quando eu vou pregar, discipular alguém, não é para trazer para a minha igreja. É para que essa pessoa reconheça Jesus como Senhor e Salvador, seja salva. Esse é o ponto. É muito maior, né? Então, assim, acaba que se construiu um cenário que o Mateus falou, que está de frente no púlpito, ou tocando uma música, ou com o microfone, é o local de sonho da galera da igreja, né? Só que o Senhor não vai te perguntar, caramba, como você conduziu o louvor? Como você falou bem no microfone? Olha como o som estava alinhado. Não, Ele vai te perguntar, você foi fiel? Você foi fiel à minha palavra? Você foi fiel ao que eu pedi? Isso vai preservar a comunidade cristã. Ser fiel ao que o Senhor falou para a gente fazer, né? Então, eu acho que isso vai separar, assim, quem é e quem não é. Porque pelo IBGE está crescendo muito. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi em algum podcast, não vou lembrar, que antigamente, mesmo que a expressão de crente não era tão grande, mas você sabia identificar a pureza do crente. Tipo assim, não, esse é crente. Ele passava na rua, abaixa o som de funk aí que o pastor está passando. Existia isso, né? Hoje a expressão está muito grande, tem muita gente, mas você não sabe mais se o crente é crente mesmo. É difícil filtrar esse negócio. A gente precisa de muita graça e oração em relação a isso, mas eu acho que a gente começa por aí, sendo fiel ao que o Senhor falou para cada um de nós. É isso. E aí, pessoal, só um aviso, caso você queira fazer alguma pergunta e você esteja com vergonha, né, de vir aqui pegar o microfone, nós deixamos uma caixinha de pergunta lá no Instagram, tá? É só você acessar lá e você deixa a sua pergunta, ela vai chegar pra gente aqui e a gente vai responder, tá bom? Agora, alguém tem alguma pergunta aqui dentro disso que a gente está falando? É porque é muita informação para estar pensando ainda. Vem, pastor. O pastor falou, não quero participar do painel porque não estou bem, mas está aqui, ó. Não quero conduzir, é outra história. Entrou no assunto discipulado, né? São muitas camadas. Ok. Olhar para discipulado hoje na igreja brasileira, a gente vê um hiato, né? Porque eu olho para mais ou menos 2 décadas atrás, quando começam os grandes movimentos de crescimento de igreja, G12, M12, essas coisas, e foi abandonado a EBD nesse momento. E começou um investimento muito grande em crescimento de igreja, aceleramento de crescimento de igreja, e junto com isso, investimento em escola de líderes. E aí começa as conferências, as megas igrejas surgem a partir desse movimento. O discipulado, ele é o centro, né, da pregação do evangelho, no que Jesus propõe aos discípulos ali, como você bem disse. Como fazer a igreja voltar para esse lugar? E quando eu falo disso, eu sempre estou pensando, cara, igreja, bairros, cidades, Brasil, porque a gente, né, tem tentado construir uma visão clara sobre isso aqui, mas assim, é um desafio, né, discipular pessoas numa realidade onde os evangélicos almejam outras coisas, né? Vocês falaram daqui de abrir a casa, que deveria ser um processo comum e natural. Isso não é uma realidade na vida da igreja. Então, assim, como a gente chega nisso? Qual o caminho de volta que vocês enxergam que tem que fazer? Então, deixa eu voltar um pouquinho, né? Porque assim, eu penso também, Juan, que essa problemática que a gente tem hoje, ela não acontece do nada, né? Ela não acontece do nada. E eu penso também que existe uma questão sociológica envolvida, né, nessa questão, porque assim, o tempo muda, os problemas eles mudam também, né? Com a mudança do tempo. Então passam-se 10 anos, aí você tem novos problemas. Passam-se mais 10, você tem novos problemas, né? A sociedade acaba mudando. Só que eu acho que a grande questão é quando se propôs
que o evangelho ele funcionasse como aquilo que ele não é. Por exemplo, um remédio terapêutico. Isso é um dos pontos, né? O evangelho não é um remédio terapêutico. A gente precisa ter isso de maneira muito clara para as nossas vidas, né? O evangelho ele resolve o nosso problema, o maior problema que a gente tem, que é a morte eterna, né? O evangelho de Jesus ele traz salvação para a gente, mas ele não é um remédio terapêutico. E aí, o que eu consigo enxergar, né? Conseguiu perceber-se que as pessoas estavam tendo muitos problemas, né? Problemas psicológicos, e tentou-se de alguma forma adequar o evangelho para resolver esses problemas. E aí você tem, né, isso se chama até de modelo de discipulado, né? Modelos de discipulado que estão muito mais voltados e focados em atender problemas que o evangelho não se propõe a resolver. Não se propõe a resolver. Só que as pessoas, elas olham, cara, eu estou sofrendo aqui. Pô, você está fazendo uma coisa que está amenizando o meu sofrimento. Eu quero isso. Eu quero isso. Então, por que eu vou para a EBD aprender sobre ressurreição? Quando eu tenho uma reunião que vai, olha, o Senhor está curando as suas emoções. Gente, não que Deus não possa curar as emoções. Ele cura também as emoções, sabe? Mas o foco do discipulado não é esse. O foco do evangelho não é esse. Então, assim, se inverteu as coisas, sabe? Então, eu acho que o problema começa aí. Quando começou-se a se propor que o evangelho resolva problemas que ele não se propõe de fato a resolver, né? Então, o problema nasce aí. E aí a gente tem, por exemplo, uma explicação para o crescimento acelerado dessas igrejas, né? Então, eu lembro de um professor que eu tive no seminário. Eu esqueci a matéria que ele deu, acho que foi sociologia, né? Aí ele escreveu um artigo em que ele estava falando de uma igreja, né? A Igreja do Universo, né? A gente não falar o nome. Ele estava falando de uma igreja. Porque é capaz de existir um nome desse, com certeza, Igreja do Universo. Mas os irmãos entenderam, né? Aquela que você consegue ver em cada esquina uma, né? Olha só, no artigo dele ele falou uma coisa que foi extremamente interessante, que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, ó, o líder olha para o contexto brasileiro, de comunidade. Contexto brasileiro de comunidade, cara, 2 horas da tarde, a mulher está sendo espancada pelo marido. Essa mulher corre para uma igreja batista, a igreja batista vai estar fechada. Ela corre para uma igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana vai estar fechada. Mas se ela corre para a igreja do universo, a igreja do universo vai estar lá aberta. 24 horas para receber. Então se identificou uma questão muito comum e se propôs uma solução para isso. Então, cara, se eu for correr lá agora, eu sei que tem um pastor lá para me ouvir. Exato. Então você vê que tem uma questão sociológica envolvida. E aí falando especificamente do que você perguntou, né? Em primeiro lugar, é um desafio, porque nós temos essa realidade, né, de muitos lugares que apresentam o evangelho como solução de coisas que o evangelho não se propõe a resolver, né? E as pessoas estão muito atraídas por isso. E é bem sensato, lógico, né? Se eu estou com um machucado, você está oferecendo alguma coisa para melhorar o meu machucado, eu vou até você. E em contrapartida, nós temos esse grande desafio que é o de voltarmos àquilo que de fato é a realidade do discipulado, né? O exemplo que eu citei, na minha infância, isso era muito comum. A gente chegava uma pessoa na igreja, essa pessoa recebia Jesus, praticamente naquele mesmo domingo já tinha alguém para receber aquela pessoa na sua casa, né? Para um almoço, para sentar, para conversar. E aí você fala assim, não, Matheus, mas hoje as coisas são muito perigosas. Gente, era perigosa no passado também. A gente morria no passado também. Então, você tinha crime no passado também. Mas existia um desejo no coração daqueles irmãos de, olha, eu preciso mostrar para essa pessoa o Cristo que eu recebi. E o Cristo que eu recebi abre a porta. Convida para sentar na mesa.
O Cristo que eu recebi não ensina só no púlpito. Tem um livro, eu ainda não li tudo, eu li um pouquinho, né? Que eu acho que é o Evangelho e as Chaves de Casa, se eu não me engano. Que basicamente é um testemunho de uma ex-feminista, né? Que odiava a igreja, só que ela foi convidada, se eu não me engano, por um pastor, a começar a ir na casa dele. E assim, ele diretamente não pregava o evangelho para ela, assim, óbvio, teve momentos que fazia isso, mas ela conseguiu perceber que a visão que ela tinha da igreja era distorcida, não era verdade. E quando ela começa a experimentar como realmente é um cristão em sua casa, ela é confrontada com os aspectos que ela criou na sua mente por ter vivido muito tempo com cristãos ou numa igreja que não seguia literalmente o que Jesus falou. E ela construiu uma visão de quem é cristão, uma visão do que é igreja. E aí quando ela se depara com um verdadeiro cristão, com um verdadeiro evangelho, ela se dobra a isso. Ela falou, ué, como assim? Então eu militava por algo que não existia na verdade. Era uma coisa falsa. E eu e o Juan, a gente passa muito por isso aqui. Cara, como que eu não encontrei uma igreja como a de vocês? E a gente fica assim, ué, mas não tem nada demais. Não, mas vocês abrem a Bíblia. Vocês leem a Bíblia. Vocês explicam o que vocês leem. Vocês pregam o Evangelho. Vocês falam sobre ressurreição. Mas tipo assim, gente, mas não é isso que tem que fazer? Então, basicamente, o que o Mateus está falando é o seguinte: o Evangelho deixou de ser Evangelho para virar meio que efeito que o Evangelho pode fazer. Por exemplo, se você tem uma doença, o Evangelho com poder, ele pode te curar, mas a cura não é o Evangelho, mas pode ser uma consequência disso, ok? Mas a mensagem do Evangelho que a gente está estudando aqui é metanarrativa, é o plano de Deus para salvar o mundo. Esse é o Evangelho. Então, se nós, como cristãos e tal, não conseguimos responder uma simples pergunta, em que sentido? O que é o Evangelho? O que é isso? Porque eu preciso saber o que é isso para pregar, para ensinar, para falar, para me considerar um cristão. Porque a ferramenta de cristão é o Evangelho, né? Então, o que a gente está aprendendo aqui na EBD como um todo até o momento é a metanarrativa, que, resumindo, é a mensagem do Evangelho, é o plano de Deus para salvar todo mundo. Então, assim, resumindo para você que não sabe o que é o Evangelho, é o plano de Deus para salvar o mundo. E também é o poder de Deus, claro. Mas entende que o Evangelho é a solução para o universo, para tudo, que é o que os filmes da Marvel, né? Todos os filmes tentam resgatar uma esperança para o mundo, tipo assim, ó, isso aqui é a esperança do mundo, a humanidade não vai morrer, então sempre tem um vilão que vai vir no mundo tentar destruir tudo, acabar com a humanidade. Mas então, a solução para o universo, Jesus já disse: pregar o Evangelho. Essa é a solução, não tem outra solução, né? Então, acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou, assim, essa resposta, né? Do conseguir resgatar essa pureza do ser cristão. Isso tem a ver, novamente, eu volto com a fidelidade, né? Até nas poucas coisas que a Camila falou, nas bases, né? Então, se eu sou cristão, evangélico, fiel à Bíblia em qualquer lugar que eu estou, cara, vai ser diferente a sociedade. E não estou nem falando de uma utopia de mudar tudo, né? Presidente crente, professor crente, Uber crente, onde você vai tem tudo crente, ia ser maravilhoso, mas isso é uma utopia, gente, tá? E outra coisa também, antes de passar, se a Camila quiser falar, existe eu acho que é uma mentira de achar que uma igreja no bairro vai mudar o universo. A gente acha que se uma igreja como a Zelo se organizar como tem que se organizar, encher, influenciar o bairro, toda uma cidade, um país vai ser afetado. Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio que toda igreja, numa cidade, num país, precisa se aliar com o Evangelho de Jesus Cristo, e aí sim a gente consegue medir mudanças, né? E aí com crentes individuais também. Então,
não dá para ter essa utopia que uma igreja consegue ter esse aspecto do Superman, sabe? Não, a gente vai mudar tudo. Não, a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Então, antes de a gente considerar cada um de nós como cristãos, nós precisamos ter uma visão maior de tudo, né? Tem mais cristãos por aí. Não é só a gente que pensa assim, sabe? Eu preciso pensar assim para entender que o plano de Deus está em cursos, sabe? Isso é importante. Enfim, é isso. Quando o Matheus falou sobre a questão da terapêutica, né, eu lembrei mais uma vez dessa discussão sobre cosmovisão do self, e aí retorna ao que a gente estava falando no começo. Quando você tem uma cosmovisão orientada por essa obsessão pela felicidade individual, de fato, todas as coisas são terapeutizadas. Então, tudo tem que servir para a satisfação do eu, né? O nosso ego tem que ficar sendo amaciado o tempo inteiro. Então, eu estava lendo um livro chamado Ascensão e Triunfo do Self Moderno. E aí ele fala exatamente sobre isso. As escolas, as igrejas, tudo tem que ser planejado para as pessoas se sentirem bem. Então, ao invés de você ir à igreja para ouvir o evangelho, você vai à igreja para se sentir melhor, porque a vida é muito difícil. E aí eu acho que isso tem duas faces. Realmente a vida é muito difícil, né? Muita coisa. E a gente não pode desprezar isso, né? Então o Matheus falou muito bem sobre o exemplo de denominações que nós criticamos muito do ponto de vista teológico, mas que de fato suprem uma lacuna, estão num lugar que outras igrejas não estão. Então essa leitura sociológica também é importante, né? Então sim, por um lado a gente vai condenar essa igreja terapêutica, essa igreja que só está preocupada em satisfazer a pessoa, em fazer a pessoa se sentir bem. Mas, por outro lado, a gente precisa enxergar qual é a fome que está por trás disso. Eu acho que isso é fundamental para a gente fazer boa teologia. Quais são as perguntas que o mundo está fazendo? São essas as perguntas que nós precisamos responder. E nesse aspecto que você falou, de uma mulher que sofre violência doméstica e precisa de ajuda imediata, a nossa realidade no Brasil do povo evangélico é um povo das classes populares. O evangélico comum no Brasil é o evangélico das classes populares. E eu acho que muitas vezes fica parecendo que boa teologia é elitizada, porque você tem que ter acesso a tais livros, a tais seminários, a igrejas que são de classe média, de classe alta. Só que não precisa. Pode estar nesses lugares e tem que estar nas classes altas também, mas nós precisamos fazer essa leitura das classes populares. Quais são as perguntas que os trabalhadores estão fazendo? Como nós, como igreja, podemos responder essas perguntas? Porque eu percebo no Brasil, na cultura do Brasil, em relação ao discipulado, que foi a pergunta original do Juan, né? A gente não tem dificuldade de ter comunhão, a gente não tem dificuldade de estar na casa uns dos outros. Na classe trabalhadora no Brasil, faz um churrasco, vai para a piscina, aluga sítio, não sei o quê. A gente gosta de estar uns com os outros. Mas o que a cultura brasileira não é boa é compromisso. A cultura brasileira não é uma cultura de compromisso e de disciplina. As pessoas não cumprem horário, as pessoas dizem que vão e não vão. Então, a gente, como brasileiro, a gente é festeiro, né? A gente gosta de estar junto. Isso é ótimo para o discipulado, isso precisa ser aproveitado. Sabe? Essa característica que a gente tem de gostar de estar junto é maravilhosa para o discipulado. Só que aí, para a gente fazer esse caminho de volta, a gente vai precisar ensinar as pessoas sobre compromisso. Porque discipulado é sobre compromisso, é sobre dizer que vai ir, né? É sobre cumprir aquilo que você se propõe a fazer e é sobre permitir-se ser ensinado, é sobre ter um coração ensinável. Porque a gente está junto para a festa é muito fácil, mas a gente está junto para confessar pecados, a gente está junto para permitir que a nossa vida seja conhecida pelos irmãos, aí a gente já tem uma dificuldade muito grande de permitir que as pessoas entrem nessa esfera da nossa vida. Então, eu acho que para a gente fazer o caminho de volta para o discipulado, a gente tem que pegar nossos pontos fortes, a gente tem que aproveitar e marcar coisas e estar junto mesmo, e sair junto, mas a gente tem que, desde o início, desde que a pessoa é recebida na igreja, falar que o evangelho é sobre tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não é sobre entrar e se sentir bem. Embora, sim, o evangelho seja poderoso para nos transformar. E a gente falou isso nas aulas, né? Uma das aulas era sobre como a redenção atua no indivíduo. A gente é transformado. Eu fui transformada completamente na forma de me enxergar, de enxergar as outras pessoas. O Senhor faz brotar em nós um amor que nós não somos capazes de produzir sozinhos. Só que vai ter momentos que a gente vai precisar abrir mão de coisas. Então, eu acho que
para conseguir criar uma cultura de discipulado, a gente precisa pegar o que a gente já tem de bom e bater bastante nessa tecla do compromisso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Melina? É bom você vir aqui fazer do microfone. Última pergunta de milhões, hein? Para responder em 2 minutos. Como foi falado de discipulado, cosmovisão e tudo mais, a gente sempre, pelo menos no meu contexto cristão, as pessoas sempre foram incentivadas a estudar, se formar, e acredito que seja natural a gente cada vez mais, ou cada vez menos, não sei, ter pessoas cristãs relevantes na sociedade, diretores de escola, médicos, juízes, advogados, governantes e tudo mais. Quando uma pessoa consegue uma posição de autoridade na sociedade e é cristã, como fazer o equilíbrio entre governar sem quebrar os princípios cristãos, mas tendo consciência que não está governando sobre cristãos apenas? Vai, professora de História. Eu acho que essa pergunta da Mel é a pergunta que atravessa as eras, os milênios, né, da história da igreja. Como faz um líder, como faz um governante cristão, como faz um diretor de escola cristão? São conflitos éticos dos mais diversos. É muito difícil, né? E aí, eu acho que, em parte, a gente tem que dizer que é o Espírito Santo que vai dando ali, né, no dia a dia, a capacitação, o discernimento. Mas eu acho que é muito importante você ter uma cosmovisão que entenda que os valores do reino transcendem os interesses da minha tribo, do meu grupo, do meu clã, dos meus amigos. Porque na política, especificamente, o que a gente percebe? Que a política brasileira, em geral, não só a bancada evangélica, legisla para o seu grupo. Então, existe a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada evangélica, e você já se elege dizendo que você vai defender os interesses da sua tribo ali, do seu grupinho. Só que a justiça que o reino de Cristo vem estabelecer é uma justiça que vai vir sobre toda a terra e que não tem a ver com o que eu gosto ou com a minha ideologia política, mas tem a ver com o que realmente é justo, com o que realmente é ético, com o que realmente é bom. Então, a gente só entende o que é ético, justo e bom quando a gente vai para a palavra. E quando a gente percebe que a nossa responsabilidade para testemunhar do Evangelho é muito maior do que somente ter horário em rádio e televisão e achar que isso é o suficiente, sabe? E trazendo para exemplos mais micro, né? Porque a gente está falando de governantes que tem uma posição assim, de muita notoriedade. Mas falando no nosso dia a dia, né? Um diretor de escola, por exemplo, ou, enfim, alguém que é líder numa empresa, né? Que é chefe de RH, sei lá. A forma como a gente trata as pessoas, muitas vezes testemunha mais do que a gente dizer que é um líder cristão. Então, os valores do reino precisam se encarnar. Assim como Cristo encarnou, as virtudes do Evangelho precisam encarnar em nós. A gente precisa realmente ter a oportunidade de ser desonesto e não ser. Ou ter a oportunidade de favorecer um coleguinha nosso, um chegado nosso, e não fazer, porque escolher realmente quem é mais competente. As pessoas percebem essas coisas. E o que a gente mais tem visto são evangélicos usando suas posições de poder para um projeto privado de notoriedade, de relevância, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A resposta é exatamente essa, né? É a fidelidade ao Senhor, não só nos momentos em que eu estou reunido com irmãos, mas em todo lugar que eu estou inserido, né? Seja no meu trabalho, seja na faculdade, em todo e qualquer lugar, né? E isso que a Camila falou é muito interessante, porque nós conseguimos claramente perceber alguns extremos, né? Então, você tem um cristão que no seu trabalho, né, no seu horário de trabalho, ele quer abrir a Bíblia e pregar para as pessoas, quando na verdade ele deveria estar trabalhando, porque ele está sendo pago para isso, né? E você tem aquele outro cristão que ninguém sabe que ele é cristão, né? E assim, chega na hora, trabalha bem. Exato. É ser cristão. Sim. É testemunhar de Cristo, né? É testemunhar o que Cristo fez na sua vida. É você realizar o seu trabalho com excelência, né? Com beleza.
Isso é testemunhar de Cristo, então isso é muito importante. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Então, fechamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Os irmãos que chegaram depois, eu convido que no próximo domingo cheguem no horário, vai ser muito bom. E outra coisa, acesse lá o canal do YouTube que vai estar lá. Vai ser bom para os irmãos. Às vezes vocês têm questões na mente que o que a gente conversou aqui responde, tá? Inclusive vai te ajudar a não precisar ler um livro enorme, né? Às vezes é uma pergunta muito específica. Então, assim, acesse o canal do YouTube, compartilhe nosso vídeo, nosso canal, vai ser muito bom em relação a isso, tá? Então é isso.